Nos últimos dois vídeos, nós falamos sobre 2 Timóteo 3, 16 ao 17 e comentamos sobre 4 ferramentas que nós temos à nossa disposição para nós trabalharmos no processo de construir Cristo, de formar Cristo uns nos outros. Hoje nós vamos continuar falando sobre outra ferramenta básica nos relacionamentos de discipulado, que é a advertência. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, do 28 até o 29. Fala o seguinte: nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Advertir, esse verbo advertir, vem do grego nouteteu. Nou quer dizer mente, é a mesma palavra em metanoia, noia. Teteu é colocar algo no lugar, é imprimir sobre a mente um conceito, deixar um ensino claro, vívido na mente de uma pessoa. Pressupõe que existe uma oposição a ser vencida para que a gente consiga colocar esse conceito de forma clara, de forma vívida na vida de uma pessoa. Então é isso que advertir significa. Colocar um conceito, imprimir um conceito de forma vívida, de forma clara na vida, no coração de uma pessoa. E pressupõe uma oposição que precisa ser vencida para que esse conceito seja colocado de forma clara. Todos nós sabemos, irmãos, que o ensino por si só muitas vezes não é suficiente. Às vezes eu estou num estado de dureza do meu coração, ou de distração, ou de falta de enfoque, que eu preciso de uma cutucada. Eu preciso de uma palavra que me chame a atenção, porque eu estou preso, eu estou desfocalizado, ou eu estou distraído, ou eu estou enfraquecido. E minha mente não consegue pensar de uma forma diferente. Minha natureza pecaminosa está me atrapalhando. E por isso, por essas razões todas, eu preciso de uma palavra a mais do que só de encorajamento. Eu preciso de uma advertência. O ensino certamente é o primeiro passo. Não faz sentido advertir uma pessoa que não foi ensinada primeiro, que não tem ainda as informações básicas sobre o que ela deveria fazer ou de como ela deveria pensar. Mas também, ao mesmo tempo que não é correto advertir uma pessoa sem ensiná-la primeiro, também não é correto ficar tentando ensinar algo para alguém que já ouviu muitas coisas a aquele respeito, mas que não está dando passos em sua vida para obedecer aquele princípio que ele já conhece. Noteteio lida com a nossa disposição de fazer o que é certo. Advertir mexe com nossos pensamentos, nossas emoções. Sempre precisa ser feita com amor, com respeito, mas é um mandamento bíblico advertir uns aos outros. Se a gente não está ajudando as pessoas a imprimirem conceitos claros em sua mente, nós estamos pecando em nossas amizades uns com os outros. A motivação aqui, e sempre vai ser, é ajudar a pessoa a se tornar parecida com Jesus. Nós não advertimos pessoas porque a gente está irritado com elas ou porque a gente gostaria que as pessoas fossem mais parecidas conosco. Sabe, advertir uns aos outros não tem nada a ver conosco mesmo. Não tem nada a ver com a nossa impaciência, com a nossa irritação, com a nossa frustração. Advertir uns aos outros tem tudo a ver com ajudar as pessoas a serem parecidas com Jesus. Se a gente advertir uns aos outros sem humildade, sem amor, isso pode ter efeitos bem ruins sobre as pessoas. Aqui em Atos 20, no versículo 31, Paulo usa essa palavra. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Paulo estava enfatizando o seu ponto, vez após vez. Ele não estava só ensinando o que era correto para os irmãos. Ele estava advertindo. Ele estava tentando deixar bem claro na mente dos irmãos aqueles princípios que existiam no ensino dele. A mente dos irmãos precisava ser colocada no lugar certo. Era uma espécie de aviso. Paulo queria chamar a atenção sobre determinados princípios. 1 Coríntios 4, no versículo 14... Eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Então a gente vê aqui como que pode existir firmeza, pode existir advertência
e pode existir um carinho muito grande pelas pessoas. E esse é o nosso alvo. A gente deve advertir as pessoas, sempre passando o espírito de que a gente está do lado delas, a gente está a favor delas, mas a gente quer adverti-las ainda assim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia fala: Irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em dirigi-los no Senhor e admoestá-los. Isso daqui foi lido na Bíblia Católica. Admoestar é advertir. Nos relacionamentos de discipulado, há um sentido em que nós precisamos ser protetores uns dos outros, cuidar da vida uns dos outros, no bom sentido. No sentido em que eu me interesso por sua vida. Eu sou seu irmão que vai lutar com você. Você lembra aqueles filmes da antiguidade onde se lutava um homem de um lado e o outro homem com as costas viradas uma para o outro, e o outro homem lutava do outro lado? Eles estavam ali se protegendo mutuamente do inimigo, protegendo as costas, a área de suas vidas que eles não conseguiam ver. Esse é o sentido dos nossos relacionamentos de discipulado, um dos sentidos. A gente está aqui protegendo as costas um do outro, protegendo um ao outro do inimigo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. O tom de Paulo parece ser mais forte aqui. Havia pessoas que não estavam querendo trabalhar e Paulo está chamando os irmãos a advertir esses irmãos, a lembrá-los, a falarem para eles que haveria consequências de eles não trabalharem. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15, eu estou lendo aqui na versão fácil de ler. Contudo, vocês não devem tratar essa pessoa como se ela fosse um inimigo, mas devem adverti-la como um irmão. Quem eram essas pessoas? De novo, os ociosos, lá na igreja de Tessalônica. E os irmãos deveriam advertir essas pessoas. Deveriam lembrá-las de que o que elas estavam fazendo era errado. Deixar claro esse conceito na mente delas. Em Colossenses 3, versículo 16, eu estou lendo aqui na versão Almeida, revisada e corrigida. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui nessa passagem, o tom é mais parecido com o aconselhamento. E de fato, o aconselhamento nada mais é do que você pegar uma doutrina, um ensino, o didascalio, e tentar imprimir esse ensino na mente das pessoas. Fazer com que algo que pode ser mais abstrato se torne concreto no dia a dia dela. Em Romanos 15, no versículo 14, a Bíblia fala: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se, neuteteu, uns aos outros. Então Paulo está dizendo: eu sei que vocês são capazes de advertir uns aos outros, de aconselhar-se uns aos outros. Paulo está afirmando, irmãos, nós somos capazes de fazer isso. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós temos as ferramentas, nós temos o poder, nós temos a capacidade de fazer isso na vida uns dos outros. Deus confia em nós para nós fazermos isso. Mas sabe, neuteteu, eu queria concluir esse vídeo dizendo que neuteteu pode ser uma palavra muito forte que é usada para realmente dar uma sacudida uns nos outros. Aqui em 1 Samuel, capítulo 2, eu vou ler aqui essa passagem. E eu estou lendo uma passagem do Velho Testamento, porque essa passagem ela foi traduzida na Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento na língua grega. E uma das palavras que estavam lá no hebraico foi traduzida para o grego usando essa palavra neuteteu. Então isso daqui não é uma tradução inspirada pelo Espírito Santo, como nenhuma tradução é, mas nos comunica bastante que os tradutores escolheram usar essa palavra em grego neuteteu para expressar esse conceito que a gente vai ler aqui. Então em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 22 ao 25, a Bíblia narra o seguinte: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem.
Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Então, Eli, que era o sumo sacerdote da época, ele está repreendendo seus filhos aqui por causa das maldades que seus filhos estavam praticando. No entanto, devido à severidade do pecado desses rapazes, observe o que a Bíblia fala aqui um pouco mais adiante, em 1 Samuel capítulo 3, nos versículos 12 e 13. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Aqui no versículo 13, em 1 Samuel 3,13, a palavra usada na Septuaginta, que, como eu disse, é uma tradução do Velho Testamento no grego, é neuteteu. Quando Deus fala que ele não os puniu, Deus está dizendo, ele não os neuteteu. Apesar do que Eli tinha falado para os seus filhos antes, Deus não considerou que aquilo foi uma advertência. Em outras palavras, Eli estava dizendo aos seus filhos ali antes, por que vocês fizeram isso? Eu ouço a maldade que vocês estão praticando da boca das pessoas. Vocês vão ter que prestar contas do que vocês fizeram para Deus. E não vai haver ninguém para livrá-los naquele dia. Ou seja, Eli já estava falando algumas palavras relativamente fortes para os seus filhos, mas Deus não considerou nem essas palavras fortes como uma advertência. Ou seja, dependendo do grau de dureza de coração, dependendo do que discípulos estiverem fazendo com suas vidas, nós somos chamados a usar palavras fortes, a realmente chamar a atenção do irmão, de forma que imprima em seu coração, em sua mente, que as pessoas podem estar fazendo algo muito sério aos olhos de Deus. Quando a gente for advertir uns aos outros, a gente precisa pensar o que você quer impressionar sobre a mente das pessoas com quem você está falando. Você deve julgar, você deve discernir, melhor dizendo, qual é o nível de seriedade do que a pessoa está falando, do que a pessoa está fazendo. Se é um pecado muito sério, nós somos chamados a falar palavras muito sérias uns aos outros. Existe uma seriedade sobre o que você está tentando passar quando você adverte uns aos outros. Isso precisa ser realçado na mente do irmão. E a gente precisa ser determinado, irmãos, em ajudar uns aos outros a combater o mal que brota do coração naturalmente na vida das pessoas. Aqui em Efésios 4, 26, a Bíblia fala o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso daqui é na versão NVI. No entanto, uma tradução mais literal desse versículo, e você pode ver isso na João Ferreira, ou na Católica, ou em Bíblias mais literais, a tradução mais literal desse versículo diz algo assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, no original, no grego, existem dois mandamentos. Um para nós nos irarmos e outro para nós não pecarmos com a ira. Muitos interpretam essa passagem dizendo que a gente deve ter cuidado com a ira, para que a gente não peque quando a gente fica irado. Mas é interessante pensar que a ira em si, ela não é pecado. Apesar do que a Igreja Católica nos informou a respeito dos 7 pecados capitais. A gente vê Jesus irado, por exemplo, em Marcos 3, no versículo 5. Mas a gente sabe que Jesus nunca pecou. A ira é uma emoção. O que a gente faz com a ira pode ser pecado ou pode não ser pecado. Mas aí vem a grande pergunta: como que a gente pode ficar irado? Na verdade, como que a Bíblia nos chama a ficarmos irados e a não pecarmos? Bem, eu acredito que essa escritura, eu e muitos estudiosos modernos acreditam que essa escritura, na verdade, não está nos chamando para tomarmos cuidado com a ira. Embora certamente a gente precise tomar cuidado com a ira. Muitos estudiosos interpretam essa passagem dizendo que, na verdade, nós precisamos ter uma indignação com o pecado. O pecado é algo nojento. O pecado é algo que destrói a vida das pessoas. E a gente deve ter uma indignação, uma ira, quando a gente vê uns aos outros pecando. O contexto aqui da passagem de Efésios 4, começando no versículo 25, tem a ver com ajudar as pessoas a se livrarem do pecado. Uma outra maneira da gente pensar nesse versículo é essa: é que Deus pode estar nos chamando a lidar com o pecado um do outro com perseverança. Não deixar apagar a luz que expõe os pecados das pessoas.
Em outras palavras, não desista de tentar ajudar as pessoas a verem seus pecados, só porque ao final do dia o irmão ainda não aceitou a sua correção, não aceitou a sua advertência, porque ele está defensivo ou porque ele está enfraquecido. Não dê lugar ao diabo, em outras palavras. Não deixe Satanás levar melhor sobre seu irmão. Não deixe que o dia acabe e você desista do amor de ajudar seu irmão a ver o pecado nele. E aí depois a passagem continua falando sobre furto, sobre falar o que edifica, não fofocar, não criticar de forma ruim, não ficar amargurado. Sabe, irmãos, nós precisamos ser mais determinados do que o diabo. Independente de como você interpreta essa passagem, de fato, há pessoas diferentes que a interpretam de formas diferentes, mas é um conceito bíblico que nós precisamos lutar pela vida uns dos outros, pela justiça, pela santidade na vida uns dos outros. Quando a gente, obviamente, a gente pode pecar com a ira, quando a gente perde a paciência, quando a gente fica indignado contra a pessoa e não contra o pecado dela. Ao advertir, a gente precisa orar muito para sermos espirituais, para a gente não cruzar a linha da impaciência. Uma das evidências, por exemplo, de que a gente está cruzando a linha da impaciência é quando a gente começa a sentir muitas emoções. A gente está tentando convencer o irmão, adverti-lo sobre o pecado dele, e a gente começa a ficar tendo dificuldade de nos controlarmos. Sabe, um antídoto nessa hora é a gente parar. A gente precisa orar. A gente talvez precise chamar outra pessoa para vir conosco, para proteger o nosso coração, para que a gente não peque contra a pessoa ao tentar adverti-la. Não persevere, não ache que é perseverança você tentar ajudar a pessoa a ver algo que ela não está conseguindo ver, quando as suas emoções estão fora de controle. Isso é algo humano, isso é algo carnal e não vai funcionar. Lute contra a impaciência, sem dúvida. Mas lute, não deixe que o sol se ponha sobre a sua indignação santa contra o pecado. Persevere em advertir uns aos outros.